terra, é mais fácil chorar com os que choram. É muitas circunstâncias, muitas mágoas alheias, serve de consolação para nossas mágoas. Quem carrega fardos enormes nos estimulam a suportar os esforços leves. Num desastre qualquer que nos teria colhido, incluídos comovidamente para as vítimas, guardamos muitas vezes a ilusão de que somos agradecidos por Deus, como se a responsabilidade de moratórias em empréstimos que nos são concedidas pela misericórdia divina, dentro da lei, fosse para nos redimir de favoritismo e hesitação. Ajudai-nos que se encontram em provações maiores, que a nossa caridade sublime e, no entanto, é forçoso reconhecer que acolher paciente aos que choram, na posição dos superiores, tranquilos, é o mesmo que falar à margem de um problema, sem estar dentro dele. Com isso, não queremos diminuir o valor da beneficência. Sem ela, nossas mãos se fariam garras de fissuras e o egoísmo transbordaria a terra numa incôgnita. Desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com quem chora que alegrar-se com quem se alegra. Portanto, ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobra é um ato que podemos realizar sem dificuldade, ao passo que, para regozijarmos com o regozijo dos outros, sem qualquer ponto de inveja ou despeito, é preciso transfazer suficiente o amor puro do coração. Fácil não, né? Pois é. Eu vou passar agora para a nossa irmã Sibeli fazer a nossa prece. Então vamos ficar em sintonia, vamos fechar nossos olhos e vamos ouvir com atenção. Oração peregrinal, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja presente em cada coração. E nosso Senhor Jesus, que é toda espiritualidade amiga, e benedito nesta casa, Francisco de Assis, toda a sua equipe espiritual, possa estar hoje, tocar em nossos corações, abrir os nossos mentes, para que possamos aqui entender e aprender tudo que aqui foi dito. Agradecemos por esta oportunidade, agradecemos pelo estarmos aqui e por fazermos a diferença nas nossas vidas, como pais e como famílias. Passamos a palavra a dirigir para desta noite. Dentro dessa sintonia maravilhosa, né, que a gente recebe essa oração com muita gratidão, deixa eu só dar um recadinho para a nossa casa. Avisar todas as segundas e quintas-feiras, atendimento fraterno no horário de 7h30. Todas as terças-feiras teremos o estudo doutrinário no horário de 7h15 às 8h45. Todos estão convidados, tá, gente? Todas as quartas-feiras, o tratamento da desobsessão no horário de 7h15 às 8h30. Na quinta-feira, reunião pública, passe, água purificada e o atendimento fraterno às 7h30. Com relação ao atendimento fraterno, quando vocês terminarem as 4 quarta-feiras, que geralmente são 4, no
fazer uma nova avaliação. Não esqueça, principalmente para quem está começando, tá? De 15 em 15 dias temos o trabalho da nossa sopa fraterna. Todos são convidados a participar, tá, gente? É um trabalho muito gratificante. E temos no domingo a campanha da fraternidade e o bazar, no sábado, que é a pessoa. E agora, gente, vamos passar a palavra para a pessoa mais esperada dessa casa. Seja bem-vindo e é todo seu. Dia 12, paz, o divino meio Rabi da Galileia, possa envolver nossos corações, enchendo de paz, que esta casa, a qual traz a figura de Francisco de Assis como seu mentor, que possamos unificar nossos pensamentos, voltando os pensamentos para o Mestre Jesus. Ele bate em nossa porta, convida para se fazer morada. Em cada pedaço do caminho que percorremos, tem sempre as mãos estendidas de Jesus, o companheiro de todas as horas, para esse momento em que possamos edificar o Evangelho da Boa Nova. Enquanto nossos irmãos africanos, enquanto irmãos pedem, choram a misericórdia divina, para que eu socorra das suas dores físicas e espirituais. E Ele bate a nossa porta, nos convidando à grande tarefa para sermos os trabalhadores da última hora. É chegado o momento em que muitos de nossos irmãos anseiam por passar o Natal melhor, mas diante do panorama que estamos vivendo, em pleno momento de transição do planeta Terra, Ele olha para cada um de nós e chama pelo nome, convida-nos a sentar à mesa, convida-nos a trabalhar na vinha, convida-nos a bater a porta daqueles irmãos que perderam o caminho de volta, em que muitas crianças estão suicidando. Este amigo Jesus, que outrora, há mais de 2000 anos atrás, quando ele acerca o seu olhar sereno para aqueles dois irmãos que estavam pescando no mar da Galileia,
E quando ele olha para Pedro e Tiago, quando ele assevera a buscar em nossos corações a João, a Felipe, Bartolomeu, a Judas Iscariote e tantos outros convidados a trabalhar na seara do amor. E este amigo Jesus, ele conhece as nossas lutas, conhece as nossas dores, ele sabe do nosso limite, que ainda não somos espíritos perfeitos. E quando ele chama aquele apóstolo mais jovem, de 16 a 17 anos, e quando ele coloca em suas mãos o amor, ele vem purificar nossos pensamentos para que possamos alcançar um dia a angelitude. Nosso amigo Jesus. O nosso tema de hoje, e para beber esta água que ele ofereceu àquela mulher samaritana, é necessário abrir o véu e entendermos a sua missão crística aqui no plano Terra e compreendermos o chamado de Jesus para semearmos o amor, mesmo diante as injustiças, mesmo diante a falta de gratidão. Ele veio mostrar que é o Cordeiro que busca-nos dia após dia. Ao despertarmos, ele nos convida com um sorriso, com o sol brilhando. Ele nos convida com os cantos dos pássaros e faz com que venhamos buscar este amigo Jesus no outro. Pois quando o mestre Nazareno ele deixou essa mensagem belíssima para todos nós: eu tive fome e me deste de beber, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me deste o que vestir, eu estive preso e doente, acamado e todos me visitar. E quando o justo pergunta a Jesus: quando foi que te vimos nesta condição e te assistimos? Ele olha para aquela turma, para seus discípulos e disse:
cada vez que assistir a um desses menores que seja, é a mim que estás fazendo. E quando ele relembra para todos nós, o salmista dá para vir no seu Salmo 139, e Salmo que esse salmista Davi, em cada momento de dor, ele agradecia a Deus, ele orava a Deus, mas agradecia sempre por tudo que recebia. E quando ele estava profundamente tristonho, ele, com a sua harpa, ele diz: Senhor, eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me conheces, tu sabes o meu andar, tu conheces o meu falar, tu conheces o íntimo do meu coração, dos meus pensamentos. Como fugir da tua presença? Se for aos céus, lá tu estás. Se desço às profundezas do mar, lá eu te encontro. Até no meu sofrimento, até na minha escuridão, eu sei que tu estás presente. Tu conheces meu andar. E ainda diante esse chamado de Jesus, ainda recalcitrante nos encontramos para trabalhar a vinha. E este amigo Jesus nunca nos abandonou. Nunca. Transforma dor em esperança, transforma injustiça em amor. Ele transforma a tua vida. É só se perguntar: quem sou eu? Da onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? A certeza que o mesmo Jesus nos dá é que um dia todos seremos anjos. Que um dia seremos anjos. E tudo que Ele fez, você pode fazer ou muito mais. Quando você desperta gentileza, gera gentileza. Quando você desperta amor, gera amor. E quando você é convidado, quando alguém bater numa face e oferecer a outra, ele vem nos ensinando que só o perdão, só o amor transformará este homem velho num homem de bem, pois ele não buscou nem sábios nem são, ele buscou os simples, os ignorantes, ele buscou as mulheres
recebida. Ele convidou uma após uma. E tanto é, quando ele ressuscita, antes ele vai buscar o seu amigo, aquele que eu havia traído por 30 moedas de prata. Antes que ele tivesse aquele encontro com Maria Madalena, pois a promessa dele era essa: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. E quando ele sente as amarguras do seu amigo Judas, quando ele nota o sofrimento de que ele não reconhece Jesus, mesmo diante a grande luz que ele o é, antes dele aparecer aos apóstolos, ele foi reencontrar seu amigo. Este amigo Jesus, que jamais nos abandonará. Você pode pensar, mas hoje eu estou com enfermidade incurável. No Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem titulada A Paciência, nas instruções dos Espíritos, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Naquela época, os convites de Jesus era o sacrifício de si mesmo, era a morte, para que ele provasse para mais de 200.000 patrícios romanos o amor que vence a morte. Pois foi neste cenário, quando os patrícios romanos gritavam Ave César, quando ele deusava César, e aquela turma, velhos, crianças, jovens, mesmo diante o peso das feras sobre seus corpos, uma voz levanta e canta Ave Cristo. Milhões de espíritos naquele cenário sangrento, mas que veio transformar o homem, mostrando-lhe que a vida não é apenas um sopro em que a morte tira. Ele veio transformar os corações, dizendo que há muitas moradas na casa do meu Pai. Foi esse convite que ele fez a Maria Madalena. Ele buscou justamente aqueles que se sentiam perdidos, porque ela se sentia uma pessoa pejorativa, uma pessoa pecadora, e que jamais poderia ser digna de que Jesus pronunciasse o seu nome. E ele, amigo Jesus, naquela casa de Simão Pedro, ele a convida para o verdadeiro amor, mesmo diante as suas fraquezas, porque ela era uma mulher pecadora. Mas a resposta que Jesus disse a ela
Para mim, não importa teu passado, mas quem você vai ser a partir deste momento. E assim que Jesus nos convida para nos tornar seus amigos, compreendendo o outro, sendo grato, pois foi esta a lição que aquele doutor da lei, Saulo de Tarso, aprendera quando se transforma no apóstolo gentil. Em tudo dai graças a Deus. Em tudo. Em cada prisão que ele era submetido, em cada apedrejamento, quando ele se via todo machucado lá, com Lucas e outros divulgadores da doutrina de Jesus. E quando Lucas ele observa que seria muita injustiça todos esses que adoram o Cristo sendo sacrificado, morto, e Lucas pergunta: e você vai deixar de amar por causa desta situação? Pois ele não desistiu nem um minuto, e ele foi injustiçado. O negamos 3 vezes antes que o galo cantasse. O entregamos por 30 moedas de prata. Não acreditamos na sua ressurreição. Esse foi o apostolado de Jesus. Mas ela, Maria de Magdala, depois da conversão, depois quando ela se viu livre daquela legião de espíritos e obsessores, eram 7 demônios que a perseguia, que a atormentava. Quando ela se vê livre, pois o amor liberta, e foi o amor que ele libertou, e foi esse o convite que Jesus nos fez. Apenas ama, mulher, ama os teus filhos. E ela olha para o médico e diz: Senhor, como eu posso amar meus filhos se meu ventre foi lançado várias vezes? Como eu posso ser mãe? Aí Jesus olha para ela complacente, sereno, com a ternura, e diz: mulher, quando eu te falo amar os teus filhos, é para que você ame, para que você ame as mães de filhos, e os filhos se mãem. Esse é o verdadeiro amigo, que o conduz para a libertação das algemas, das correntes, mas não das correntes materiais. Pois quando o coração está aprisionado, pois quando a alma está enferma, você está presa, você está preso. E a libertação que Jesus quis fazer aos nossos corações, quando ele busca aquele homem baixinho, coletor de impostos, e ele, para o ver passar diante a multidão, ele sobe na figueira. E Jesus o observa: Zaqueu, Zaqueu, desce, para que eu vá às
vida. E quando Jesus foi ao encontro, em pleno meio-dia, naquele poço de Jacó, em Samaria, ele sabia o sofrimento que ela passava. Ele conhece e nos conhece muito bem, pois ela só ia buscar água quando ninguém estava no poço, porque todos apontavam o dedo, todos a chamavam de mulher de má vida. E quando o meio Rabi da Galileia, com seu amor enorme, acerca daquela mulher, esperava em pleno meio-dia, aquele sol escaldante, e vem aquela mulher com seu jarro, e ele pede água. Mas como tu pede águas a mim, eu sendo samaritana entre os judeus? Tu não sabes que entre os judeus e os samaritanos há grande abismo? Mulher, se você sonhasse, pelo menos adivinhar qual é a água que eu quero te dar, pois a água que você beber deste poço de Jacó, tu voltarás a ter sede, mas a água que eu te der, jamais terás sede. Que água é essa, Senhor? Então dá-me para mim, para que eu não possa voltar mais a este poço de Jacó, porque todos me acusam. Vai, mulher, vai, chama teu esposo e vem cá. Eu não tenho marido. Eu vivi no meio do Rabi da Galileia, sem diminuir lá, sem preconceito, apenas acelera com um olhar terno. Ele diz: nisso disseste a verdade, porque já tivesse 5 maridos, e esse não é o teu marido. Mas o que eu tenho para te dar é enorme, é grande. E ela disse: sei que o Messias que está para vir, que está perto da sua chegada. Mulher, o Messias sou eu que falo contigo. Isso libertou aquela mulher. E todos os amigos que encontraram Jesus nunca foram os mesmos, se transformaram, pois era um vaso rachado, cheia de putidão, cheia de ignorância, cheia de orgulho e vaidade, mas diante a presença do amor, transformado. Não precisava Jesus tocar na pessoa. Aquela mulher que sofria durante 12 anos de fluxo sanguíneo, durante 12 anos, que era mulher de posse, que havia gastado todo o seu dinheiro à procura de vários médicos, ninguém conseguiu curá-la. Mas ela ouviu falar que um jovem galileu, que ele transformava a vida do ser, que ele limpava os leprosos, que ele curava os cegos, que ele fazia os coxos aleijados andarem, que ele expulsava os demônios. E ela foi o encontro de Jesus. Mas diante dele, a mulher que estava com fluxo sanguíneo não poderia se juntar, não poderia se aproximar, não poderia tocar em outra pessoa, porque eu tornava uma pessoa impura. E apenas ela tocou
pois a certeza de que o que Ele veio trazer aos nossos corações era bem mais do que uma cura do céu. As maravilhas que Ele tinha em nossas vidas era bem mais de uma expulsão do Espírito, era bem mais de pedir para que o céu viesse a enxergar o que Ele veio trazer. A promessa dele não era com o corpo físico, pois a todos aqueles que Jesus curou, todos eles morreram, todos eles desencarnaram, mas aqueles a quem Jesus convidou, feito o convite a Maria Madalena, o convite que ele fez a Saulo de Tarso. E olhe que Saulo de Tarso era um perseguidor cristão. Quantos cristãos ele levou para as prisões? Quantos cristãos ele levou para ser apedrejado? O primeiro foi o seu cunhado, sem ele imaginar, Estevão. Mas foi a esse a que Jesus convidou, naquela entrada da cidade de Damasco. Ele convida: Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, quem é esse Senhor? Eu sou Jesus, meu amigo Jesus, que te convida a essa grande reflexão. Eu sou o amigo Jesus que quer dar vida nova, um homem novo, pois o que é pó, vira pó, e que o vento traz as mensagens, que possa um dia ver a glória do meu Pai diante a esse momento que é perecível, a esse momento que é transitório. Esse é o convite do amigo Jesus. Tem uma pequena história de um mecânico, o nome dele era José. José, ele era muito bondoso, mas não era costume da empresa ser caridosa, não era o costume do gerente fazer bondade, ser gentil. E para de frente à oficina, um carro, um corcel antigo, e ele ajuda uma senhora sem conhecê-la, sem saber quem era ela. E diante a sua gentileza, diante de seu amor próximo, ele admitiu, pois naquela oficina ele não tinha o direito de ser humano com outra pessoa, mas a vida ela dá volta. E depois de muito sofrimento, ele havia perdido o emprego, e o gerente, todas as vezes quando alguém ligava para pedir informações daquele mecânico, ele sempre dizia: ele não é um bom funcionário, ele não gosta de receber ordem, ele
só gosta de fazer tudo que está em sua cabeça. E o José, ele vai passando fome. São passadas 4 semanas. E chega o momento de até a sua moradia, o dono, por falta de pagamento, pede para que ele libere a casa, e ele começa a se questionar: diante a minha bondade, diante a minha gentileza, o meu amor humano, eu estou passando por tudo isso. E a sua esposa relata a deles: tudo está na mão de Deus. Tudo está na mão de Deus. Quando eu estava já na última gota de sofrimento, aí aquela senhorinha vai na mesma oficina procurando o mecânico José. Aí todos informam: José, ele não trabalha mais aqui. Aí ela queria saber por que nisso vinha um gerente e pediu para que ela se retirasse. Mas ele não sabia que ela era a mãe do dono da oficina. Tudo que você planta, você pode. Jamais jogam pedras em uma árvore que não dá bom fruto. Nisso, José toma o lugar daquele gerente, é convidado, e vem a narrativa dos funcionários e dos clientes. E aquele homem, aquele gerente, ele tratava os amigos e os clientes com ignorância, com falta de empatia, com falta de amor. Generosidade, gentileza gera gentileza. Muitas vezes passamos por provas ou expiações e só olhamos no momento da dor, no momento do sofrimento, e não observamos que podemos estar sendo preparados para algo maior. Assim, são todos aqueles que passam por enfermidade e os méritos materiais nos enganam. Mas não saber que o Espírito, ele vence todas as armadilhas da vida, pois em cada olhar tem sempre uma presença angelical. Em cada dor, em cada gemido, em cada sofrimento, nunca estamos sozinhos. Você pode estar se achando no pior momento da sua vida, mas quando Jesus ele disse que jamais coloca uma cruz pesada no ombro fraco, temos a certeza da imortalidade. Temos a certeza de que eu sou espírito imortal. E o que eu estou passando, o que estamos passando nesta atual existência, é muito valioso para o nosso futuro. Que é o momento do espírita
aprendizado do encontro com Jesus nos mostra a certeza de que a morte, como nos disse Emmanuel, a morte é ideal. Mas precisamos unir nossos pensamentos pela paz do nosso planeta Terra. Precisamos unir nossos pensamentos sendo o soldado do Cristo, principalmente para os nossos jovens que estão desencarnando através do suicídio. É alarmante o que estamos observando ultimamente. A ansiedade e a depressão. E cada um de nós somos os convidados de Jesus para semear gentileza, para semearmos amor, compreensão, gratidão. Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma frase que é belíssima. Ela tem uma frase belíssima que diz: o bem que você faz hoje pode até esquecer amanhã. No final das contas, é entre você e Deus. Nunca foi entre você e o outro. A ingratidão que recebemos, será que devemos responder com ingratidão? O que foi que Jesus nos ensinou? O que foi que ele deixou? Aquele homem que, desde quando Jesus já estava em seus últimos suspiros, quando ele com a lança, ele atinge o nome de Jesus, depois daquele momento, quando cessa aquele momento, ele nunca mais foi o mesmo. Se a gente observarmos, Emmanuel ele narra no livro há 2000 anos o encontro quando ele era senador romano, quando ele teve esse encontro com Jesus, desperdiçando aquele momento. E quando 50 anos depois de Emmanuel, ele vem aprendendo na figura do escravo Netório, do amor de Jesus, de uma forma em que o convite que Jesus nos faz é apenas amarmos um ao outro. Quando ele lavou os pés de seus discípulos, foi para nos ensinar a lição da humildade. Quando ele disse: o que eu estou fazendo, fazei um com o outro, porque ele conhecia o seu colegiado, ele conhecia que Pedro era difícil, que Tiago era impossível, pois ele trazia a mancha ainda do fariseísmo e precisou Paulo de Tarso para agregar a igreja às igrejas, convidando aos gentios, aos reis, a conhecer Jesus. Foi esse convite que Jesus fez.
levar a mensagem a todas as criaturas. E graças a Paulo de Tarso, essas missões chegou para nós. E que possamos entender Jesus compreendendo a sua missão. E compreendendo a sua missão é amando um ao outro. Inácio de Antioquia, ele foi uma das crianças que Jesus colocou no colo, quando ele disse: deixai minhas criancinhas, pois elas se parecendo com o sentimento que ela fazia. É o reino dos céus. Se não se transformar com a pureza, jamais encontrará este reino que ele nos prometeu, e a muita explorada na casa do meu pai. E quando ele cresce, ele torna-se um discípulo de Paulo de Tarso e de João Evangelista. E ele divulga a mensagem. E quando ele vai ao encontro, quando ele é preso, levado para aquele cenário, e as feras nenhuma tocaram nele, porque ali tinha um propósito bem superior. E quando ele se atormenta dizendo que ele não merecia nem pelo menos morrer do seu Cristo, aparece o Espírito e diz: Inácio, morrer é muito fácil, viver é difícil. Você dá testemunho do seu Cristo, e todos foram contra ele, principalmente a igreja de Antioquia. Mas, no entanto, ele tinha o amigo de Jesus ao seu lado. E a busca desse Jesus vai acontecer em nossas vidas para transformar quem eu sou, o que ainda eu estou fazendo de errado, e que os meus pensamentos eles estão voltados para pensamento de perseguição, de ódio, e todos os nossos pensamentos são energia. É esse o convite de Jesus, para acender em nossa alma o verdadeiro caminho. E você é responsável pelo que você está fazendo hoje, pelo que você está semeando no dia de hoje. Pois, como Paulo de Tarso disse, que somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, por uma grande nuvem de Espírito. E o que você está fazendo na sua vida? O que é que estamos fazendo na nossa vida? Ele nos convidou a amar. Estamos amando? Ele nos convidou a perdoar. Estamos perdoando? É difícil. Pois só alcançará essa angelitude que Ele nos prometeu se aprendermos a amar. Na melodia do Padre Zezinho, acho que vocês conhecem, tem uma música que diz assim: um dia uma criança me parou, olhou nos meus olhos a sorrir, caneta e papel em suas mãos, tarefa escolar para cumprir. E em meio ao sorriso, ele me perguntou o que era preciso para ser feliz. Aí a melodia diz: amar como Jesus
amor. Sorrir como Jesus, viver como Jesus, se Ele é o modelo e guia da humanidade, será que estamos seguindo? Se Ele é o pastor das ovelhas, se Ele é o bom agricultor, o bom Senhor, que nos convida a todo momento para trabalharmos, não o outro, para trabalhar o meu coração, o seu coração, para você transformar o mundo. Não é necessário transformar o outro, é necessário transformar seus pensamentos. Joana de Ângeles, ela diz que é necessário pensar, falar e agir na mesma sintonia. Pois o que adianta, como diz a vida, o que adianta ir para a igreja, rezar e fazer de errado. Ou muitas vezes vimos a cabine de paz, tomar um paz, mas nosso pensamento está voltado em quê? Deus me vai, Deus vai cuidar de forma ingênua. Nós estamos trazendo para perto de nós Jesus. No livro do André Luiz, do nosso lar, André Luiz passou 8 anos no grau. 8 anos. E ele sempre teve assistência espiritual. Sempre. A sua mãe, Clarice e outros irmãos. Mas ele estava muito revoltado, pensando apenas no seu egoísmo. Mas, quando ele desperta, quando ele olha para o céu e diz: deve haver um Deus que é Pai de tudo isso aqui. Deve haver um amor bem infinito que possa transformar as trevas em luz. Foi nesse exato momento quando que aparece a Clarice, que o leva para nosso lar. Sejamos também esse André Luiz que vivemos as nossas dores, as nossas mágoas, as nossas inferioridades, e que possamos despertar, chamar esse amigo Jesus, convidá-lo para cear conosco, fazermos o Evangelho lá, nesta casa, nesta assembleia, convidar os amigos espirituais, ao seu anjo de guarda. Você tem um anjo de guarda, e ele é o seu amigo. Tanto é que o Mestre Jesus nos conhece bem antes de entrarmos no ventre de nossas mães. Ele conhece a tua história, ele sabe até onde você se porta, e ele conhece os teus pensamentos antes que venha pensar. Então, que possamos ser essas borboletas para enfeitarmos este planeta Terra, que possamos ser essas flores para encantar com o perfume de Deus, que possamos ser o jardineiro de Deus, para cultivar no outro a beleza da rosa, para sentir nos outros a presença de Deus. Pois Maria Teresa de Calcutá, ela assim bem fez. Pois sendo aquela mulher que no tempo de Jesus, quando Jesus convidou: vem mulher, ama os teus filhos. E ela naquele momento, até o ano 1910, quando ela reencarna, ela não deixou de amar. Quando ela levava a mensagem de Jesus para os leprosos, naquele vale dos imundos, durante 10 anos,
pregando a mensagem de Jesus, curando, libertando, não aqueles que o corpo diz das feridas, das chagas do corpo, mas libertando para que outro pudesse ir aos céus. E a grande emoção foi quando eles se reencontraram e louvando glória, louvando o amor de Jesus. Foi essa mesma mulher que no ano 1910, conterrânea do nosso Chico Xavier, passou a viver o amor que foi aprendido por Jesus. Quando ela passa diante daquele altar, aquela figura de Jesus da cruz, e ela toda vez que passava sentia uma voz dentro da sua alma: ah, eu tenho sede. Ela não entendia aquele pedido, aquela chama, mas quando ela sai daquela grande daquele santuário e vai ao encontro, passeando naquele trem, passando entre na cidade, e observa o que Jesus disse: eu tenho sede. Observando o leproso jogado no chão, observando tuberculosos, crianças sem mãe, crianças sem família. Aí ela sentiu no peito e abandonou o hábito para viver com aqueles que não tinham casa, que não tinham pão, para entender a mensagem crística de Jesus. Pois tive fome e me deste o convite deste amigo Jesus é para que você saia do seu comodismo e aprenda a viver o Evangelho. Aprenda a trazer Jesus para o seu lar, para a sua empresa, para a sociedade em que você está vivendo. Este amigo Jesus, incondicional de todas as horas, que te conhece e te chama pelo nome. Ele disse: eu sou o bom pastor, e todas as ovelhas me conhecem. Eu sou conhecedor delas, e eu conheço uma por uma, e chamo ela pelo nome. E o que é que estamos fazendo na nossa vida? Quando temos a oportunidade de ser bom, quando temos a oportunidade de ser justo, quando temos a oportunidade de ser caridoso, quando temos a oportunidade de ser piedoso. E a grande Madre Teresa de Calcutá disse: se aquele que quer continua amando, se ele não reconhece o amor que você está fazendo, se ele é ingrato, permanece amando. E Chico Xavier, do seu lado de amor e caridade, eles continuam sendo amor, mesmo que doa, mesmo que sangue, pois mais sofreram aquele do ciclo romano. E hoje, como espírita que somos, apenas o sacrifício que devemos fazer é vencer o nosso orgulho, é vencer a nossa pequenez, a nossa prepotência, é descer do nosso pedestal e limpar os leprosos, lavar os pés dos iguais. Foi esse o convite de Jesus. Que possamos abraçar esse mestre Nazareno, que possamos dizer: Senhor, estás feliz com o que eu estou fazendo neste planeta Terra? Tu estás feliz com o que eu estou fazendo na doutrina espírita? Porque a mãe diz: o Espiritismo será aquilo que os espíritas quiserem dele. Já passou as grandes cruzadas. Quantas vezes mataram em nome de Jesus? Passou a Inquisição quantas vezes?
que em nome de Jesus tomava os bens. Quantas vezes em nome de Jesus, pensando que estava ali para ajudar, para atirar pedra, sem imaginar que houvesse Jesus diante daquela mulher invocada que foi encontrada em adultério, e ele diz aos acusadores: quem estiver livre de pecado ou de erro, que atire a primeira pedra. Que o nosso meio Rabi da Galileia, que a nossa amada mãe espiritual Maria Santíssima, que o nosso amado paizinho Francisco de Assis, possa iluminar nossas caminhadas para sermos amigos de Jesus, para notar que diante das observações do mundo, o que permanece é o amor de Deus. E diante das nossas fragilidades, as nossas imperfeições, mas Ele nos conhece muito bem e diz com muita firmeza: conhece os verdadeiros discípulos por mundo se amarem. O Espiritismo vem dizendo: conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação, de mudar quem você foi antigamente, de quem você foi há 100 anos atrás. Antes você jogava pedra, hoje você já dá distribuir rosas. E a bênção deste mestre amado, dos nossos guias espirituais, possa envolver cada um, e dando a certeza de que somos esses trabalhadores da última hora, e que um dia seremos anjos, se assim procedermos do amor incondicional, do amor ágape, de entender que Cristo está em mim, o Cristo está em mim. Não esmoreça diante das provas de expiação. Não caia, pois cada pedra que cai levantará nova Jerusalém, não Jerusalém de pedra, mas como Jesus convidou a Francisco de Assis para reconstruir a sua igreja, que possamos ser esse franciscano, reconstruindo o pilar da nossa alma, entendendo que este mestre maior, esse Jesus, esse jovem galileu, ele está de braços abertos, nos aguardando para mais um amanhecer, para mais um anoitecer. E não desistam jamais, pois Ele está em cada um de nós. Muita paz, muita luz, hoje e conosco sempre. A palavra que a gente tem na casa de vocês que assistiu a você é muito obrigada. Muito obrigada, de verdade. Receba o abraço de cada um que faz a casa Francisco de Assis. O que falar deste banquete? O que falar dos ensinamentos deixados? Eu acredito que a semente foi plantada em cada um de nós. Ele deixou bem claro sobre o perdão. Todo mundo quer ser perdoado, mas ninguém quer perdoar, é verdade. Então vamos nessa sintonia maravilhosa, fechar nossos olhos, vamos fazer a nossa oração, a nossa prece, o nosso pedido ao nosso Senhor Jesus. Divino Mestre Jesus, queremos te pedir, Senhor, muito obrigada por esta oportunidade. Agradecer a equipe espiritual do trabalho da casa de Francisco de Assis. Pedimos, Senhor Jesus, que tudo que foi dito, que foi esclarecido nesta
fazer uma reforma íntima, que a gente possa levar para sempre, para a nossa casa, para a nossa família, para dentro de nós. O Jesus amigo que existe. Sendo assim, Senhor Jesus, damos para encerrar o nosso trabalho no dia de hoje com o coração transbordando de gratidão. E que cada um volte aos seus lares com essa paz, com essa sintonia de luz que nos envolve. E que acima de tudo, Senhor Jesus, seja feita a tua vontade. E assim seja. E agora vamos cantar o nosso lindo Danças de Assis. Nossa oração maravilhosa. Senhor,